meditando com vocês o capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. Agora o versículo 6. Estevão falando diante do Sinédrio, recordando a história de Israel, recordando nosso pai Abraão. E falou-lhe Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, e a escravizariam e a maltratariam por 400 anos. Mas a nação da qual serão escravos, eu a julgarei, disse Deus. Depois disso sairão de lá e me renderão culto neste lugar. Então, Estevão está recordando como Deus disse a Abraão o destino do povo de Israel, descendente de Abraão. Veja, Deus anuncia a Abraão que o povo seria escravo 400 anos no Egito. Deus diz a Abraão que depois tiraria o povo dali e que levaria o povo até Jerusalém para adorá-lo no Monte Sião, no Monte do Templo. O Monte Sião é onde ficava a cidade de Davi. O Monte do Templo fica ao lado. Que para os judeus, e olha que coisa interessante, o Monte do Templo é o Monte Moriá, o monte onde Isaac ia ser sacrificado. Não é interessante? Os judeus acreditam que naquele lugar onde Isaac ia ser sacrificado, depois foi construído o templo, o primeiro templo, que é o Templo de Salomão. Está certo? O Templo de Salomão é o primeiro templo. Foi destruído no ano 587 a.C. pelos babilônios. Aí se construiu o segundo templo. O segundo templo foi o templo no qual Jesus pregou. Já não é o Templo de Salomão. O Templo de Salomão é o primeiro. O segundo templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, por Tito, general romano. E o terceiro templo é o que os judeus querem construir, mas não vão conseguir, porque o terceiro templo, o verdadeiro templo, é Jesus ressuscitado. A gente agora encontra Deus não num templo de pedra, mas em Jesus ressuscitado. Veja, em 3 dias eu edificarei esse templo. Ele falava do templo do seu corpo. Está lá em João capítulo 2. Então, Templo de Salomão, em São Paulo parece que tem um agora, né? É falsificado. Não existe Templo de Salomão. É de outra pessoa, não é de Salomão não. Salomão é nome de fachada, tá certo? Mas tem um laranja, Salomão é só um laranja. Tem por trás o dono do verdadeiro templo ganhando um dinheirão com ele. Mas o templo de Salomão foi destruído em 587 a.C. Está certo? Então veja, Estevão está lembrando um pouquinho a história do povo de Israel. E aqui a gente tem um mistério muito grande, meus irmãos. Se Deus sabia que esse povo ia ser escravo 400 anos, por que permitiu? Quantas mães perderam seus filhinhos assassinados por Faraó? Até Moisés ia ser jogado no Nilo por Faraó. É um mistério, meus irmãos. A gente não entende Deus. Deus não é uma pessoa como a gente. Deus é Deus. A gente diz que Deus é pessoa, que em Deus há 3 pessoas, porque a gente não tem outra palavra para dizer. Mas Deus não é pessoa como a gente. Veja, a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus é infinita, a gente não tem como imaginar. A Bíblia tem um nome para isso, viu? Kadosh. 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 Como o profeta Isaías escutou no templo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Santo, Kadosh, quer dizer separado, diferente, totalmente inimaginável. É isso que Deus é. É por isso que no Antigo Testamento era proibido fazer imagem de Deus. Quem pode imaginar Deus? Quem pode ver Deus? Então, se fizesse uma imagem de Deus, só faria de um ídolo, porque aquilo não é Deus. Por que é que os cristãos fazem imagem? Porque agora eles podem fazer. Por que podem fazer? Porque esse Deus que é inimaginável, esse Deus que é invisível, agora tem um rosto, tem um sorriso em Jesus de Nazaré. Quem me vê, vê o Pai. Olha que coisa.
Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:5. Desculpe, 1:15. Pode olhar. Pegue sua Bíblia. Epístola de São Paulo aos Colossenses. Vá lá. Capítulo 1, versículo 15. Ele, Jesus ressuscitado, é a imagem do Deus invisível. Então a gente pode fazer imagem de Cristo, porque Cristo tem rosto, Cristo tem corpo, e ele é a imagem de Deus, do Pai. Veja que mistério tão bonito. E dos santos, pode também. Porque a Escritura diz, como em nós, como antes, trouxemos a imagem do homem velho, do homem psíquico, agora trazemos a imagem do homem espiritual, do homem segundo Cristo. Está vendo? Agora sim, os santos são imagem de Cristo. Os santos, quem olha um santo de Deus, olha o Evangelho. Tá certo? Um santo é aquele que pode dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E Cristo é a imagem do Pai, do Deus invisível. Olha como é bonito. Por isso que os cristãos podem e devem fazer imagens dos santos e de Cristo. Agora não podem, veja, antes da encarnação. Antes não poderia, porque seria um ídolo. Deus nunca mostrou o seu rosto. Ou seja, ele é o santo, é o misterioso. Para terminar, diante dos mistérios da vida, das dores da vida, não duvide de Deus, não. Só diga assim, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus. Bendito sejas tu, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu que sabes os mistérios, tu que guardas os segredos. E confiemos nele. Ele não nos deu o seu Filho? Ele não se entregou a nós por amor? Na cruz você vê, você toca o amor de Deus, até onde Deus ama você. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá no capítulo 3 de São João, Jesus dizendo isso a Nicodemos. Senhor, sustenta a nossa fé. Sustenta a nossa fé. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser.